Meus irmãos, vamos mais uma vez estudarmos um pouco a palavra de Deus, mais um domingo de confinamento. Eu creio que muitos estão com saudades da igreja, mas vamos então compartilhar um pouco da palavra enquanto o dia de retornarmos às nossas atividades normais não chegam, não é? Quero ler nesta noite com os irmãos no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos do verso de número 1 ao verso 20. Vamos ler então esse texto. O título é uma exortação a ter memória dos benefícios do Senhor. Então o texto diz assim: cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-se-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas.
Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nosso Senhor, Deus da aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesta noite nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos tirar lições preciosas da Tua palavra, desse texto de Deuteronômio, capítulo 8. Queremos rogar a Tua bênção para que o Espírito Santo esteja nos convencendo de toda a verdade. Rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre esta palavra. Abençoe todos que irão ouvi-la. Que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Que a Tua majestade salte aos nossos olhos. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vitória de Deus sobre o faraó e o Egito foi uma vitória portentosa. A saída do Mar Vermelho foi estratégica, foi fascinante aos olhos humanos. Todo aquele povo saiu com joias, com riquezas. E quem sabe pensaram, nós vamos encontrar logo de cara um shopping. Nós vamos comprar uma loja, nós vamos comprar roupas. Saíram com joias, saíram felizes todos, achando que já adentrariam a terra prometida. E parece que entre a promessa de Deus e a realização dela existe um deserto. Existe um deserto. E foi para o deserto que eles foram. Jamais imaginaram que poderiam ir para aquela secura. Nunca imaginaram que pudessem passar por uma situação tão difícil quanto essa. E nesse texto de Deuteronômio, aliás, o livro de Deuteronômio é a segunda lei, é Moisés ensinando para a nova geração tudo o que Deus havia ensinado a ele, depois que toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Então esse texto o livro todo de Deuteronômio são os discursos de Moisés. E nesse texto de Deuteronômio capítulo 8, existem algumas lições para nós. Não é? Então, é muito interessante porque no confinamento, no deserto do confinamento, Deus está presente a todo momento. Uma lição que nós poderíamos tirar, a primeira lição que nós poderíamos tirar é que o deserto revela o estado do nosso coração. A vitória, Deus queria que o povo revelasse o que estava dentro do coração deles. 40 anos é um tempo razoável. E o que Deus queria? Deus queria que o povo visse o estado do coração deles. A nossa reação diante das provações mostram o que existe por dentro do nosso coração. Isso pode ser visto, irmãos, nas nossas lutas diárias. Não é? O livro de Números, e nós podemos ver que durante toda a jornada o povo estava faminto, sedento, cansado
E o que eles fizeram? Começaram a blasfemar, murmuraram e criticaram as ações de Deus. Alguns queriam voltar para o Egito. Quando Deus permite situações difíceis, é para nós confiarmos nele, é para amadurecer o nosso relacionamento com ele. A adversidade é para crermos nas promessas e na glória de Deus. Então, Deus colocou todos eles no deserto para que o povo o conhecesse, para que o povo conhecesse a providência e dependesse totalmente dele. Essas lições podem ser vistas nos versículos 1 e 2. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, o deserto não era o lugar de morte, porque Deus haveria de cumprir todas as suas promessas. Que Deus é esse que tira o povo do Egito e mata o povo no deserto? O deserto foi um lugar de sabedoria. E diz ainda, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Então, o povo não foi lá para o deserto porque não sabia onde era a terra. O povo foi guiado. Deus os levou até o deserto. E diz ainda que ele te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para que o povo baixasse um pouco a cabeça, refletisse sobre as ações de Deus no deserto, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Irmãos, a primeira lição: o deserto revela o estado do nosso coração. Será que nesses tempos de confinamento, o que tem revelado o nosso coração? Será que é o medo? Será que é a desconfiança no poder de Deus? De maneira nenhuma. Deus mandou um povo para o deserto para que o povo olhasse para o próprio coração. Olha o teu coração. O teu coração vai te levar a uma reflexão, a uma intimidade maior? Essa era a ideia do deserto, para que o povo vivesse na dependência do Senhor. A segunda lição é que o deserto é o lugar onde Deus nos ensina e nos disciplina. Nós vemos isso nos versos de 3 a 6. O Senhor estava ensinando os israelitas a buscar o pão de cada dia. Lembra de Mateus 6,11? E a começar o dia meditando na palavra. Aqueles que obedecessem ao Senhor na responsabilidade diária de recolher o maná, estariam propensos a obedecer aos outros mandamentos do Senhor. Nosso relacionamento com a palavra, o maná, indica o nosso relacionamento com o Deus da palavra. É isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que o povo não tinha que colocar só o coração no alimento, no pão de cada dia, mas no Senhor que proveu o alimento. Depois de anos de escravidão, os israelitas precisavam aprender o que era liberdade e como usá-la com responsabilidade. Normalmente, nós pensamos que disciplina é um castigo pela desobediência, mas ela inclui muito mais do que isso. A disciplina é a preparação da criança para as responsabilidades da vida adulta. Imagine um juiz. Ele castiga com justiça um criminoso condenado a fim de proteger a sociedade e preservar a lei. Mas o pai disciplina o seu filho com amor,
a fim de ajudar essa criança a amadurecer. A disciplina prova que Deus nos ama, porque somos membros da família dele. Será que nunca imaginamos que essa enfermidade toda que tem acontecido, esse confinamento, é o Senhor disciplinando os filhos dele? Veja o que a palavra de Deus nos diz nesses versículos. Diz assim, que ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele permitiu todas as dificuldades. Ele humilhou, deixou ter fome, deixou ter sede. Mas o texto diz, te sustentou com maná. Ele permitiu as situações difíceis, mas ele estava presente nessas situações, nessas adversidades, nessas circunstâncias adversas. Te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Mas com que propósito? Para ensinar, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então o povo não tinha que pensar só no alimento, tinha que pensar no provedor, tinha que se relacionar com o provedor, tinha que recolher o alimento, comer e dizer assim, muito obrigado, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que prometeu que nos tiraria do Egito e nos levaria para a terra prometida, é o mesmo que está aqui hoje, nos abençoando e provendo alimento para nós. O povo tinha que prestar atenção, não só no alimento, mas na palavra. E aí, o verso 4 diz assim, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem os pés ficaram inchados. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor. Então, Deus não estava querendo destruir o povo, Deus estava disciplinando. Quem disciplina tem amor. E Ele queria fazer com que o povo entendesse. Ele queria ensinar e disciplinar. Disciplina era a palavra correta. A terceira lição que podemos tirar desse texto é que o deserto seria substituído pela boa terra, se eles guardassem os mandamentos do Senhor. A chave era obedecer aos mandamentos. E é interessante que a água era um bem precioso no Oriente. E Moisés menciona bênçãos. Ele menciona ribeiros, fontes e mananciais profundos saindo dos vales das montanhas. Não é? Vamos ver esse texto? O verso de 6 a 10 diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. O deserto seria substituído por uma boa terra, se guardasse os mandamentos. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, onde, para que eles pudessem valorizar a terra, depois do deserto. Primeiro o deserto, depois a boa terra. E quando chegassem naquela boa terra de ribeiros, de fontes, de mananciais de água, eles deveriam glorificar a Deus, porque Deus os tirou daquela secura. Eles teriam que glorificar mais a Deus, levantar os olhos aos céus e agradecer por tudo aquilo que Deus fez por eles. Diz ainda, terra de trigo e cevada. Imagina a importância do trigo, da cevada para o povo, para fazer pão. Vides, uvas,
figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Nada te faltará nela. Nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Comerás, te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, quando o povo adentrasse a nova terra, deveria adorar a Deus, louvar a Deus por tudo aquilo que ele fez. Ele tirou do Egito, mandou para um lugar ruim, para o deserto. O deserto era lugar de aprendizado, de disciplina, mas depois Deus o levaria para a terra prometida. Olha as bênçãos dessa terra prometida. Mas ainda, a quarta lição desse texto diz que o deserto, no tempo de prosperidade, não deveria ser esquecido, pois Deus o sustentou. Olha, o duro é as pessoas ficarem nesse confinamento o tempo todo, a míngua, e ser abençoado por Deus durante todo esse confinamento, e quando o confinamento acabar, esquecer-se de Deus. Isso não podia acontecer. O coração do povo não poderia ser engrandecido nem ser elevado demonstrando soberba. A prosperidade e o conforto trazem consigo o perigo de nos envolvermos tanto com as bênçãos e nos esquecer daquele que nos abençoou. Por esse motivo, Moisés admoestou os israelitas a louvar a Deus e depois a fazer suas refeições para que não esquecessem nunca do doador. Moisés descreveu os perigos relacionados de alguém que pode se esquecer do doador, olhar as bênçãos e dizer: foi o meu braço forte que conquistou tudo isso. Veja o que o texto diz. O texto diz assim: guarda-te, não te esqueças dos seus mandamentos, dos meus mandamentos, não deixe de cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, os meus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, o teu rebanho, aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O perigo era o povo esquecer de quem fez tudo isso. E olha, o Deus que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Aí ele diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram todas essas riquezas. Poderia chegar um dia em que o povo, estando no bem bom, depois de que tudo passou, depois do confinamento, depois que as pessoas não imaginavam, não poderiam nem imaginar mais o que se passou depois do Covid-19, esquecesse do Deus que se sustentou nesses meses de confinamento. E dizer assim: se não fosse a minha inteligência, se não fosse a minha sabedoria, se não fosse o meu trabalho, se não fosse o meu dinheiro. De maneira nenhuma. Diz assim: não digas no teu coração: minha força, meu braço, meu poder conseguiu todas essas coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê.
Então, o que poderia acontecer? Que o deserto, né, no tempo de prosperidade, não deveria ser esquecido, pois o Senhor sustentou todo o povo. Não é? É Deus que nos sustenta. Meus irmãos, que de maneira nenhuma podemos esquecer do Deus que está nos sustentando agora. Então, o que nós podemos fazer agora, nesse confinamento? Olhar o que Deus está nos ensinando, olhar para a disciplina do Senhor, porque Ele nos ama. Né? E para concluir, pensemos em algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, é interessante. Será que estamos usando esse tempo de confinamento para a preparação espiritual para a volta? Será? Amadurecimento na fé. É disso que nós precisamos nesses momentos. Amadurecer o nosso coração, amadurecer cada dia mais o nosso relacionamento com o Senhor. Não é? Agora, é no deserto que Ele se torna Senhor. É no confinamento que nos tornamos mais íntimos dEle. Não podemos viver preocupados, mas que a nossa preocupação seja, cada dia mais, nos aproximar dEle. E terceiro, precisamos saber o que é ter sede, ter fome e experimentarmos a provisão do Senhor. Esse confinamento não é maldição divina, pode ser bênção, se soubermos estar com o Senhor. Em quarto lugar, foi no deserto que beberam de uma fonte espiritual. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10. Meus irmãos, eles beberam de uma fonte espiritual do deserto. Aí poderia dizer que o deserto era ruim de tudo. Não. Paulo diz assim: beberam de uma pedra espiritual e essa pedra era Cristo. Não podemos colocar o Senhor à prova, murmurando, se lamentando o tempo todo. Não. Paulo diz que estas coisas nos sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Eles beberam de uma fonte espiritual. Então, reclamar do quê? Beberam de uma fonte espiritual. Olha a bênção. E Paulo diz aqui, beberam de uma pedra espiritual e essa pedra era Cristo. Olha o privilégio que eles tiveram. Olha o privilégio que eles tiveram. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria para agirmos e que nestes momentos sejam momentos não de afastamento do Senhor, mas momentos de intimidade, de buscarmos a provisão dEle. E depois que nós saímos desses momentos difíceis, não podemos esquecer de Deus de maneira nenhuma. Que o nosso coração não se eleve para esquecermos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz lições importantes para sabermos viver a vida como Tu queres que vivamos. Abençoe-nos, Senhor, durante essa semana, que seja uma semana em que podemos ter mais intimidade contigo. Abençoe-nos, Senhor, e perdoa as nossas lamentações, as nossas murmurações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.